Abra comigo o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Qual é a vontade de Deus para todos nós que somos salvos? Qual é a vontade de Deus para cada homem e mulher? Versículo 13 diz: até que todos cheguemos, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. A varão perfeito. O que é varão? É o homem, né? E aqui, quando fala varão perfeito, o homem está incluindo o homem e a mulher, é a humanidade. Que a humanidade chegue a varão perfeito. O que é um varão perfeito? É aquele que está à medida da estatura completa de Cristo. A vontade de Deus na salvação, a vontade de Deus para cada um de nós que somos salvos, é que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Ou seja, o varão perfeito, o homem perfeito, é o homem e a mulher maduros. Vai dizer aqui mais à frente que não são mais meninos, não são mais meninos ou meninas levados por qualquer vento, né? Porque um menino e uma menina pequenos são fáceis de ser levados. Você conta uma história para um menino ou para uma menina, você pega na mão deles e você leva para onde você quiser. Agora, homem maduro, mulher madura, você consegue pegar um homem maduro e contar uma historinha e levar para onde você quiser? Não, a não ser que ele queira, a não ser que seja da vontade desse homem e dessa mulher. A vontade de Deus para os filhos dele é que todos nós cheguemos à estatura completa do nosso irmão mais velho, Jesus, que nós sejamos maduros, assim como Jesus é, que nós sejamos completos, assim como Jesus é. Por quê? Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade, só que a liberdade, ela é feita para pessoas maduras, a liberdade não é feita para crianças, a liberdade não é feita para imaturos, a liberdade não é feita para meninos. Por quê? Porque a liberdade é perigosa, né? Muitos dizem, né, que a liberdade é na verdade uma condenação, que nós seres humanos estamos condenados a sermos livres, porque é muito melhor não ter que tomar decisões, não é verdade? A vida de uma criança é muito boa, por quê? Ela ainda não é madura, ela não cresceu, logo ela não precisa tomar decisões. Agora o pai e a mãe já cresceram, o pai e a mãe têm que tomar decisões, e aquele que toma decisão é o dono da responsabilidade. O filho recebe as consequências das decisões do pai e da mãe, mas a responsabilidade de tudo que acontece é do pai e da mãe. Por quê? O pai e a mãe são livres para escolher fazer ou não fazer alguma coisa. A liberdade é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus nos chamou à liberdade, Ele não nos chamou à escravidão.
Qual a diferença do povo de Israel para o povo da nova aliança? Quem é o povo da nova aliança? Cada um de nós. Aqueles que vêm, pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus, que têm um conhecimento de Cristo, que não vivem mais debaixo da lei, mas segundo a graça de Cristo. É por isso que a graça, ela é muito mais exigente do que a lei, porque a graça nos dá a liberdade, mas com a liberdade vem a responsabilidade. A lei não, eu simplesmente obedeço, cegamente, eu simplesmente sou obrigado a fazer algo. Na graça eu não sou obrigado a fazer algo, eu faço se eu quiser, mas se eu faço o que eu quiser, e com isso vem a responsabilidade pelo que eu escolho fazer. Nós estamos aqui, a maioria aqui, eu acredito, maior de 18 anos, tem alguns menores de 18 anos, mas mesmo assim alguns com 16, 14, que já têm uma certa maturidade, mas a maioria aqui já são homens e mulheres maduros, pelo menos espera-se. Então, eu não preciso mais ficar falando para vocês aqui, olha, sente no seu banco, não converse quando o pastor está pregando, preste atenção no culto, não fique correndo nos corredores, não fique pulando, não fique brincando. Por quê? Porque vocês não são mais meninos, não são crianças, nós somos adultos. Não preciso ficar falando para vocês não correrem no corredor. Eu acredito que ninguém vai fazer isso aqui, sair correndo nos corredores dando volta, Mas ali do outro lado agora, está acontecendo o quê? A escolinha das crianças. Se você for lá agora, as professoras precisam colocar muitas regras. Por quê? Porque eles são imaturos. Eles são crianças. Quanto mais imaturos nós somos, de mais regras nós precisamos. Quanto mais imaturo um relacionamento é, de mais regras ele precisa, de mais correção ele precisa. Quanto mais imatura uma família é, de mais regras ela precisa. Quanto mais imatura uma sociedade é, mais regras e mais leis ela precisa, porque as pessoas são imaturas e elas não sabem conviver umas com as outras, elas não sabem respeitar os limites umas das outras, elas não sabem olhar até que ponto elas podem ir, que não invada o que é o direito do outro. Por isso precisa de tantas regras e de tantas leis, porque as pessoas são imaturas. Então as crianças que estão ali do outro lado, elas não sabem ainda discernir totalmente o limite do que é dela, do que é do outro. Elas não sabem ainda o limite do que é de não poder bater no amiguinho. Elas não sabem, então precisa. Aí está a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O povo do Velho Testamento não tinha um padrão de maturidade. O povo do Velho Testamento não tinha um padrão de estatura. Por quê? Quem é o padrão? Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha se manifestado plenamente. É claro que nós temos cristofanias, aparições de Cristo no Velho Testamento. Nós temos a ação de Deus no Velho Testamento. Mas Deus determinou o tempo certo quando Jesus viria, para que através de Jesus Cristo nós tivéssemos o quê? O padrão. Agora ele já veio. Agora nós sabemos o que ele fez. Agora nós sabemos o que ele falou. Agora nós sabemos a forma como ele pensou. Agora nós sabemos como ele agiu. Agora nós sabemos com o que ele se importava. Então agora nós temos um padrão. Nós não somos mais meninos. Nós não precisamos de uma lei, de uma regra nos obrigando a fazer algo ou não. Agora nós olhamos para Cristo e dizemos: o que Jesus faria? Agora nós olhamos para Jesus e pensamos: como Jesus agiria? O que ele fez? O que ele faz? 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 13. Segundo Coríntios 3:13. Bem? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório,
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando Paulo está falando aqui com o povo de Corinto, né, que Moisés colocava um véu sobre o rosto, por quê? Para esconder aquilo que era transitório. A glória que estava no rosto de Moisés era algo passageiro, que seria retirado. Então, diz aqui que até hoje, Paulo estava falando, até hoje o mesmo véu está na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido a lei, quando a lei é colocada sobre as pessoas, o véu está colocado novamente. Há um véu de separação. Mas quando se convertem ao Senhor Jesus, versículo 16, então o véu é retirado, porque não precisa mais de separação, não há nada mais transitório. A glória agora é permanente, o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Ele nos chamou para sermos livres. Gálatas, um pouquinho para frente, capítulo 4, um livro para frente, Gálatas 4, versículo 1. Não, desculpa, Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1, fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Agora versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, capítulo 4, aí, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quando éramos meninos, estávamos debaixo da lei, mas agora nós temos um padrão de maturidade. Deus nos chamou para ser livres. A graça, o período da graça, é o período da liberdade, e isso é muito difícil de ser falado, porque nem todos estão preparados para a liberdade, porque para ser livre é necessário ser maduro. Mas a liberdade foi um local para onde Deus nos chamou, e o local de liberdade é o quê? Nós não somos obrigados a fazer, nós fazemos porque queremos, ou não fazemos porque queremos. É muito difícil falar sobre liberdade, muitos têm medo, muitos pastores, pregadores, até pais, né? Tem pais que têm dificuldade em dar liberdade para os filhos, e o filho vai crescendo e o pai não dá liberdade, e o filho chega à idade adulta e o pai não dá liberdade. Por quê? Dar liberdade
significa correr o risco de perder o controle. Quando eu dou liberdade para alguém, eu estou correndo o risco de perder o controle sobre essa pessoa. Quando eu dou liberdade demais para o meu filho, eu corro o risco de perder. É por isso que, quando o filho ainda é pequeno, meu irmão tem um filho pequeno também, né? O meu filho é pequeno. Eu posso dar toda a liberdade para ele? Pode dar toda a liberdade? Não, por quê? Porque ele é imaturo. Ele ainda não cresceu, ele não sabe as circunstâncias da vida. Logo, ele precisa de um tutor, ele precisa de um pai para guiá-lo no caminho. Mas aos poucos ele vai crescendo, eu vou dando liberdade para ele aos poucos, à medida que ele vai crescendo, até o ponto que ele pode ser livre sozinho, sem a necessidade de um tutor com ele. Então, enquanto ele é criança, eu preciso obrigá-lo a fazer alguma coisa. Enquanto ele é criança, eu preciso obrigá-lo a vir ao culto. Porque eu não vou deixar ele em casa sozinho. Eu e minha esposa vamos vir, se ele não quiser vir, eu vou obrigá-lo a vir. Por quê? Porque ele ainda é imaturo. Ele precisa de uma regra, ele precisa de uma lei. Mas a partir do momento que ele crescer, ele vai ser livre para decidir vir ou não vir ao culto. E eu corro o risco de perder o controle. Eu corro o risco de não conseguir mais obrigar a vir ao culto. Mas se ele for ensinado no caminho que ele deve andar, ele vai desejar, ele vai escolher, ele vai querer, não porque é obrigado, mas porque ele tem prazer de sair da casa e vir para o culto. Quem é que foi obrigado a vir para o culto hoje? Levanta a mão. Ninguém, né? Por quê? Porque você é crescido, você é adulto ou já é maduro. Então você veio ao culto porque você quis. Isso é graça. Muitas pessoas têm dificuldade em entender a graça de Deus, diferenciar a graça de Deus com a lei. A graça não significa que tudo é permitido. Muitos pensam assim, não, porque muitos falam da graça, então tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quero. Não, é exatamente o contrário, porque eu entendi a graça, porque eu compreendi a graça, agora eu não faço mais tudo o que eu quero, mas eu deixo de fazer tudo o que eu quero por amor àquele que fez tudo por mim. Eu deixo de fazer o que eu quero, mas eu escolhi, ninguém me obrigou. Eu não tenho mais uma lei me prendendo, eu não sou mais um escravo, agora eu sou filho. O escravo que precisa de algemas, e o escravo não faz o que quer, o escravo faz porque ele é obrigado a fazer. O escravo, ele é obrigado a ir naquele local, porque ele está acorrentado, ele está sobre uma obrigação, ele está sobre uma lei, ele não pode fugir dessa lei. Ele é obrigado a fazer isso, ele é obrigado a fazer aquilo. Agora o filho não. O filho não está acorrentado, o filho maduro. O filho maduro não está preso. O filho maduro faz o que quer, e se quiser. Mas o filho maduro, quando ele ama o pai verdadeiramente, ele deseja fazer a vontade do pai. Não porque o pai o obriga, mas porque o filho ama o pai. O filho imaturo, o filho pequeno, ainda precisa ser obrigado, mas o filho maduro não. O filho pródigo já era um filho maduro, vamos dizer assim, né? Já tinha a sua liberdade, e ele desejou sair da presença do pai. O pai não obrigou ele a ficar ali, o pai permitiu. Nós temos que entender que, como filhos de Deus, meu irmão, minha irmã, você foi chamado à liberdade, e você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada, e Deus te ama assim mesmo. Se você deixar de fazer aquilo que você sabe que é correto, Deus te ama assim mesmo. Mas o filho maduro, ele faz a vontade do pai. Desobedecer à vontade do pai é coisa de criança, é coisa de gente imatura, é coisa de quem ainda não está caminhando para o padrão. Qual é o padrão? A estatura de Cristo. E se o irmão mais velho, ele faz a vontade do pai, os irmãos mais novos devem olhar para ele e dizer: eu quero ser como o meu irmão mais velho, que faz a vontade do pai. Gálatas 3, voltando um capítulo aí, versículo 23. Gálatas
Gálatas 3:23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse a salvação pela fé, antes que viesse a graça em Jesus Cristo, nós estávamos debaixo da lei. Por quê? Antes de Jesus, todos eram meninos, porque não existia o padrão de maturidade. Antes de Jesus, todos precisavam ser obrigados a fazer alguma coisa, porque eles não entendiam ainda que eles poderiam escolher fazer de livre vontade a vontade do Senhor. Então, versículo 24, fala assim, que a lei, essa lei sobre a qual nós estávamos debaixo, todo o povo de Israel, toda a humanidade antes de Jesus estava debaixo dessa lei, todos nós antes de conhecermos a Jesus estávamos debaixo da lei, ela serviu como aio. O que é um aio? O aio era um escravo. Ali minha tradução ali está tutor, a minha aqui está no original, que é a palavra aio. Essa palavra significa escravo. Mas esse escravo era um escravo especial. Dessa palavra aio também vem a palavra paidagogos, depois vem pedagogo. O que é um pedagogo? É aquele que conduz a criança, é aquele que pega a criança e conduz no caminho correto. Então esse escravo especial era um escravo bem com conhecimento, e era um escravo de confiança do senhor da casa, ao qual o senhor da casa deixava o seu filho aos cuidados desse aio, aos cuidados desse escravo, desse pedagogo, desse tutor. Então a lei serviu como esse, para guiar o povo até Jesus Cristo. Depois que vem Jesus Cristo, não precisa mais do tutor. Depois que agora há maturidade, a criança cresceu, ela não precisa mais de alguém direcionando os caminhos dela, agora ela é livre para escolher. Quando vem Jesus, a lei, ela é abolida. A lei ainda nos ensina, a lei ainda nos dá orientações para o nosso entendimento sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, sobre como Jesus iria se manifestar. A lei ainda nos ensina muitas coisas, mas ela, apesar de nos ensinar, não é a lei que guia a nossa vida, não é a lei que guia a nossa decisão. Agora nós somos livres e nós somos guiados pelo amor. Como eu estava dizendo antes, muitos têm dificuldade, medo de falar sobre a liberdade, porque tem medo de perder o controle sobre os fiéis, tem medo de perder o controle sobre os membros da igreja. Então se alguém disser, como eu disse hoje, que você não é obrigado a vir ao culto, muitos vão pensar assim, então não vou ao culto. Não é verdade? Mas quem pensa assim, é maduro ou imaturo? Imaturo. Os filhos maduros, mesmo quando o pai diz, você não é obrigado a fazer isso, ele faz, porque ele já tem um relacionamento com o pai. Ele sabe que mesmo que o pai não o obrigue a fazer, ele faz porque ele ama o pai. Nós não precisamos ter medo da liberdade, sabe por quê? Porque a liberdade em Cristo, ela é direcionada pelo amor, e o amor não erra. Não tenha medo de errar, se você estiver em amor. O amor não erra, gente. O amor não erra. O amor não falha. E essa liberdade que vem sobre as nossas vidas em Cristo Jesus, ela é guiada pelo amor. Paulo disse, que aquilo que Jesus já tinha dito, que agora, o que resume toda a lei? Ame o próximo, como a ti mesmo. E Jesus foi mais além, ele disse, não apenas o próximo como a ti mesmo, mas amar o próximo como eu vos amei. Sabe o que Jesus fez? Ontem eu estava pregando para os jovens falando sobre isso. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo extremamente rico, abundante em riqueza, ele escolheu ser pobre para que nós fôssemos ricos. Alguém obrigou Jesus a fazer isso? Ele amou, logo ele desejou fazer. Jesus vive pela graça.
Jesus derrama a graça sobre as nossas vidas e nos ensina a viver pela graça. Sabe por quê? Porque Ele foi o primeiro a viver pela graça. Ele foi o primeiro a manifestar a graça sobre cada um de nós. E Ele manifestou a graça mostrando que, olha, eu não sou obrigado a fazer isso. O Pai não me obrigou a fazer isso. Mas eu escolhi fazer, eu faço porque eu quero, porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês, eu entrego a minha vida por vocês. Um amigo poderia entregar a vida por um outro amigo, mas eu entreguei a minha vida por vocês, vocês sendo ainda meus inimigos. Uma pessoa poderia entregar a vida por alguém que é bom, mas eu entreguei a minha vida por vocês, vocês sendo maus. Alguém poderia entregar a vida por alguém que é fiel, mas eu entreguei a minha vida por vocês, vocês sendo infiéis, vocês sendo corruptos, vocês sendo mentirosos, vocês sendo adúlteros. Eu entreguei a minha vida por vocês, e ninguém me obrigou a isso. Eu fiz isso porque eu quis, porque eu amo vocês. E como nós, que fomos salvos por essa graça, podemos viver por obrigação? Como nós podemos viver obrigados a fazer alguma coisa? Deus não quer que nós entreguemos nada a Ele por obrigação. E isso é em tudo. Seja o seu dinheiro, seja o seu tempo, seja o seu trabalho, seja os seus filhos. Deus não quer que você entregue nada a Ele por obrigação, mas Deus quer que você olhe para a obra dEle. Deus quer que você olhe para aquilo que Ele fez e diga: Senhor, porque o Senhor me deu tanto, mesmo eu não sendo nada, agora eu tenho prazer em entregar o Senhor, porque eu quero, ninguém me obriga, porque eu quero. E se eu não entregar, Senhor, se eu me amo assim mesmo, eu te amo assim mesmo, mas o meu desejo como pai é que você seja igual ao meu filho Jesus. O meu desejo como pai é que você seja igual a esse aqui, o meu irmão, meu filho mais velho. O meu desejo é que todos os meus filhos sejam como eles. Se vocês não fizerem como ele faz, eu continuo amando vocês, mas o meu propósito é que todos vocês cheguem à estatura de Cristo, e assim como ele se deu, se deem. Assim como Ele ofertou, ofertem. Assim como Ele fez de graça, façam de graça, sem esperar nada em troca. Assim como Ele fez, façam. Hoje na igreja há uma dificuldade muito grande, e eu acho que o melhor exemplo para falar sobre liberdade é falar sobre dinheiro. É muito difícil falar de dinheiro na igreja, por causa dos maus exemplos que há no mundo, né? A grande barreira que há entre as pessoas que estão do lado de fora, né? Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, e nós cristãos, é o assunto dinheiro. O grande preconceito que há quando nós vamos pregar o Evangelho, eu tenho certeza que muitos já tiveram experiências assim, de quando nós vamos falar de Jesus para alguém, eles dizem assim: mas você é crente, você entrega dinheiro na igreja? Você é bobo, porque a igreja, infelizmente hoje, a maior barreira que nós temos ao pregar o Evangelho é tratar do assunto dinheiro. Por quê? Porque nós não aprendemos a falar com as pessoas sobre o assunto dinheiro com liberdade. Nós falamos sobre o assunto dinheiro com as pessoas do lado de fora com obrigatoriedade, e as pessoas do lado de fora já estão cansadas de obrigatoriedade. Eles não precisam de mais disso, eles precisam conhecer o Evangelho libertador e entregar a vida a Deus, por desejo, por vontade. Mas, ao tratar do assunto dinheiro, nós temos que entender que a igreja é uma extensão da nossa casa. Pelo menos deveria ser. O propósito de Deus, o projeto de Deus é que a família seja o exemplo para a igreja. É que o relacionamento familiar seja o mesmo relacionamento que tem dentro da igreja. Da mesma forma como eu amo meu filho, né? Meu filho biológico, esse mesmo amor tem que ser derramado pelo meu irmão que está comigo do meu lado. E não pode haver diferença. Da mesma forma como eu amo a minha esposa, como eu cuido da minha casa, esse cuidado, esse relacionamento tem que ser estendido para onde? Para a igreja. A igreja, o propósito de Deus é que a igreja seja extensão da família. E nós devemos pensar assim: dentro de uma casa, né? Aqui tem pais mais velhos que já têm filhos adultos, maiores de 18 anos, e tem pais mais novos como eu que têm filhos pequenos. Na minha casa, eu converso sobre dinheiro. Eu converso sobre dinheiro com a minha esposa, né? Nós sentamos na mesa e falamos: olha, esse mês as saídas foram tantas, as entradas foram tantas, então se as saídas forem maior do que as entradas, a gente precisa mudar alguma coisa, está mais saindo que entrando.
Todas as famílias conversam sobre isso, não conversam? Pelo menos deveriam. Se a casa, a família é a extensão da igreja, por que na igreja nós temos problema em falar de dinheiro? Nós temos dificuldade em falar disso. Nós devemos também, como igreja, falar: olha, esse mês entrou tanto e saiu tanto. Se está mais saindo do que entrando, então nós precisamos ver alguma coisa, porque é a extensão da nossa casa. Só que, assim como na casa, o meu filho ainda é imaturo. O meu filho não cresceu, o meu filho não trabalha, logo, o meu filho não tem a obrigação, e nem, na verdade, ele não tem a vontade, a liberdade de escolher participar das contas da minha casa. Por quê? Ele ainda é imaturo. Mas os filhos maduros, quando eles entendem que o pai trabalha e paga a conta de luz, paga a conta d'água, e esse filho maduro, ele já trabalha, se ele é maduro, o que ele faz? Pai, olha, eu estou vendo que o Senhor paga todas as contas da casa, eu fiquei a vida inteira com o Senhor pagando, agora eu trabalho, agora eu tenho uma renda, eu quero compartilhar, eu quero participar das contas da casa. Toma aqui um pouco para pagar a conta de luz, para pagar a conta d'água, para pagar os alimentos. Ofertar, dizimar, seja lá o nome que nós possamos dar, é um ato de pessoas maduras, que entendem que a igreja, e a igreja não é só o templo, mas o templo também faz parte, essa estrutura faz parte, é uma extensão da nossa casa, e se é uma extensão da nossa casa, como filho adulto, eu devo ter a visão da necessidade de ofertar, de ajudar na manutenção da casa. É simples. Eu sou obrigado? Não. Mas como filho maduro, como filho adulto, eu entendo que há necessidades, e se eu posso ajudar, por que não fazer? Por que não ajudar? Né? Muitos dizem assim: mas né, na época de Paulo, tudo que era arrecadado era para ajudar as pessoas, os pobres. Sim, nós devemos fazer isso. Isso não pode sair da nossa mente. Nós devemos ajudar as pessoas. Na época de Paulo, eles não tinham um local para se reuniam nas casas, e muitas vezes eles não tinham nem casas, eles se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, durante a noite, para não serem encontrados e não serem presos. Hoje nós temos uma estrutura. Ter uma estrutura é ruim? Nós seremos hipócritas se dissermos que é ruim. Por quê? Eu vou falar que é ruim ter um microfone para pregar? Não, é bom ter um microfone para pregar. Eu vou falar que é ruim ter ventilador na parede? Não, é bom ter, para dar um clima melhor, né? Eu vou falar que é ruim ter um banco para sentar? Eu vou estar sendo hipócrita se eu dizer isso. Então eu vou dizer que é ruim ter um local grande para nós sentarmos juntos e é bom. O problema é quando a estrutura se torna maior do que as pessoas. O problema é quando a necessidade da estrutura se torna maior do que a necessidade das pessoas. Mas se nós podemos ter a estrutura e ainda assim continuar ajudando as pessoas, por que não ter a estrutura? Se é bom. E se é bom, e se essa estrutura é uma extensão da minha casa, por que não cooperar com as contas dessa casa? Né? Então nós temos que ter maturidade e a liberdade para dizer para as pessoas, quando elas dizem assim: ah, mas você dá dinheiro na igreja? E dizer: sim, eu dou. Por quê? Porque eu sou um filho daquela casa. Aquela casa é uma extensão da minha família. E assim como eu ajudo nas contas da minha casa, eu ajudo nas contas da igreja, porque é uma extensão da minha casa. Assim como eu cuido da parede da minha casa, eu cuido das paredes da igreja, porque é uma extensão da minha casa. Assim como eu cuido do meu filho na minha casa, eu cuido do meu irmão na igreja, porque é uma extensão da minha casa, é uma extensão da minha família. Assim como eu vejo as necessidades da minha casa, eu vejo as necessidades dos meus irmãos, eu vejo a necessidade da igreja, porque é uma extensão da minha família. Outra coisa, ver necessidades é coisa de gente madura. Nós estamos falando de maturidade hoje, meus irmãos, e maturidade não tem a ver com idade. Nós podemos ter uma pessoa de 80 anos imatura e um menino de 12 anos muito maduro, espiritualmente, maduro em Cristo. Perdi o que eu ia falar. Nós estamos falando de maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, ou tem na família, quase toda família tem uma pessoa assim, ou um primo, ou um tio, ou conhece alguém. Já viu aquele homem, né,
que já está ali com seus 40, 45 anos, ele cresceu em tamanho, cresceu em idade, mas ele ainda mora com o pai, mora com a mãe, e fica deitado no sofá, e não contribui com 1 centavo para o pai e a mãe pagar uma conta d'água, pagar uma conta de luz, não ajuda em nada para comprar a comida da casa. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim. Toda família, quase toda família, sempre tem um. Por que essa pessoa é assim? Porque ela é imatura. Ela não entendeu que, como filho maduro que precisa crescer, ele agora precisa ser participante das necessidades da casa, dos problemas da casa, e que ele não pode mais ficar deitado no sofá só pedindo para a mamãe levar o chocolate quente para ele quando ele está deitado no sofá. Nós precisamos amadurecer, mas essa liberdade, esse amadurecimento vem com a liberdade. Provavelmente, esse filho que não aprendeu a compartilhar das coisas, não aprendeu a olhar as necessidades das pessoas, não olhar as necessidades que estão ao redor, não foi dado liberdade para ele quando ele era mais novo. Ele sempre foi obrigado a fazer algo, então agora ele não sabe viver sozinho, porque alguém sempre obrigou. Ele não sabe tomar decisões sozinho, ou simplesmente é folgado mesmo, né? Aí já é outra questão, mas esse ser folgado também é uma questão de imaturidade. Mas como filhos maduros, nós vemos as necessidades. Uma criança, ele não vê necessidade nenhuma, né? Pai e mãe sabem, o filho está ali, ele não quer saber se tem comida na geladeira. Ele não quer saber se o pai e a mãe estão cansados. Ele quer a comida dele, pronto, acabou. Da onde vai vir? Ele não faz questão de saber. Da onde vem o dinheiro para comprar comida? Ele não faz questão de saber. Por quê? Ele é imaturo. Mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, ele começa a olhar e ver: opa, peraí, hoje a geladeira está vazia, o que será que está acontecendo? Da onde que vem o dinheiro que compra as coisas para eu comer? Ah, o meu pai trabalha. E por que o meu pai trabalha? Ah, o que o meu pai faz? E ele vai crescendo, e agora ele começa a ver que ele também precisa trabalhar, e ele começa a ver que ele também precisa cooperar, ver as necessidades, como igreja. Quando eu falo igreja, meus irmãos, não é só essa denominação, igreja é toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Ver as necessidades da igreja, ver as necessidades das pessoas, é coisa de gente madura, é coisa de quem está caminhando para a estatura de Cristo. Mas nós só atingimos essa estatura quando nós paramos de viver com a nossa vida sendo determinado por que está na lei. Vamos voltar lá em Efésios, capítulo 4. Entenda, meu irmão, minha irmã, você é livre, você não é obrigado a fazer nada. Se alguém te obriga a fazer algo, está te colocando um jugo da lei. Agora, se alguém te dá a liberdade de fazer algo, isso é a graça de Deus. Você escolhe. Você escolhe. Efésios 4, que nós lemos, o último versículo 16, fala assim: do qual todo o corpo, que corpo que é esse? O corpo cujo cabeça é Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, esse último versículo é uma consequência. Quando nós somos levados à estatura de Cristo, o texto vai falar que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros mestres ou doutores. Deus levanta esses para quê? Para a edificação do corpo, para crescimento do corpo. Para quê? Para que
eles vão ensinando uns aos outros para que todos cheguem à estatura de Cristo. Então primeiro veio o irmão mais velho, aquele que era o padrão, o modelo, Jesus, e ele ensina para os discípulos. Ele ensina para Pedro, Tiago, João, Mateus, todos os discípulos. Esses discípulos, eles eram imaturos, mas eles cresceram à estatura de Cristo e passaram a ser maduros. Eles ensinaram a outros, né? E vem Paulo também e é ensinado. Ele era imaturo, ele cresceu, agora se tornou um homem maduro, e ele recebe um dom de Deus e passa a ensinar outros. E Paulo ensina Timóteo. Timóteo primeiro era imaturo, ele cresce a partir dos ensinamentos de Paulo, que aprendeu de Jesus. E Timóteo agora é maduro, e Timóteo ensina outro, que era imaturo, se torna maduro, e esse maduro ensina outro, que era imaturo, e se torna maduro. E agora nós estamos aqui, depois de séculos, né, de uns ensinando aos outros, nós estamos aqui. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, que estava falando assim comigo, parece que a igreja teve um boom há uns anos atrás, né, um grande crescimento, a igreja no Brasil. Várias pessoas se converteram, teve um momento muito maravilhoso de louvor e adoração no Brasil, mas parece agora que a igreja deu uma estagnada, igreja no Brasil todo. O que será que está acontecendo? Eu acredito que Deus tem um grande avivamento para trazer ao Brasil e ao mundo. Mas antes desse grande avivamento, né, versículo 16 fala aqui, que a operação de cada parte desse corpo faz o aumento do corpo. Quanto mais nós nos tornamos maduros, quanto mais nós seguimos a verdade no amor em Jesus Cristo, quanto mais nós chegamos à estatura de Cristo, quanto mais esse corpo vai sendo ajustado, mais há o aumento do corpo. Eu creio que antes de um grande avivamento, Deus precisa trabalhar em nós como igreja, porque a igreja do Brasil hoje é uma igreja imatura. A igreja do Brasil hoje é uma igreja muito menino e menina, muito infantil, porque ainda está baseado nos rudimentos da lei, ainda está baseado na obrigatoriedade, ainda não amadureceu. Então como que Deus pode trazer novos filhos, novos irmãos, se nós não somos maduros para ensinar a eles? Porque esse é um trabalho de quê? O filho mais velho ensina para o mais novo, e o filho mais velho ensina para o mais novo, até que esse mais novo cresça e ensina para o outro. Se nós estamos imaturos, se nós somos como crianças, se nós estamos vivendo como meninos, inconstantes, sendo levados por ventos de doutrina para um lado e para o outro, como nós podemos ensinar aos outros? Como Deus pode trazer mais filhos? Quem ensinará a eles? A Bíblia diz que Deus levanta uns como apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Mas se nós somos imaturos, como Deus pode nos levantar para que essas pessoas sejam alcançadas? Nós precisamos crescer como igreja, nós precisamos crescer como irmãos, como filhos de Deus, e o padrão é Jesus Cristo, amém? O padrão é Jesus, e o padrão de Cristo é que ninguém é obrigado a fazer nada, nós devemos fazer por amor. O padrão da igreja é o amor, o padrão de Jesus é liberdade em amor. O mundo não precisa de mais regras, meus irmãos. O mundo não precisa de mais leis. O mundo precisa conhecer a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade de dizer, eu sou livre para fazer o que quero. E nessa liberdade eu escolho não fazer o que eu quero. Eu escolho fazer a vontade de Jesus. Porque assim como Ele abriu mão da vontade dEle para se entregar por mim, eu sou constrangido nesse amor, e na minha liberdade eu escolho fazer a vontade dEle. Não tenha medo de falar da liberdade de Jesus. Pai, mãe, não tenha medo de falar da liberdade de Cristo para o seu filho, desde que isso seja falado em amor. Porque quando é ensinado em amor, você não perde o controle, porque esse filho aprende a amar a Jesus, assim como você ama, e ele vai escolher estar na presença de Cristo, não porque ele é obrigado a estar, mas porque ele quer estar. Ele quer, ele deseja, é da vontade dele. Não faça nada obrigado, faça porque você quer. Nós devemos buscar a estatura de Cristo, amém? Ele é o nosso irmão mais velho. Nós temos que orar isso todos os dias. Senhor, me leva à estatura de Cristo, me leva a ser homem e mulher maduro, me dá sabedoria, Senhor. Como nós precisamos de sabedoria.
Como nós precisamos de sabedoria para lidar uns com os outros. E a Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá. Se nós não estamos recebendo, é porque nós não estamos pedindo. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor e entender que a igreja é uma extensão da nossa casa. E assim como nós amamos a nossa casa, nós devemos amar a igreja, amar os nossos irmãos, ver a necessidade do irmão, e tudo isso em liberdade. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.